Vamos falar hoje de um dos capítulos talvez mais desafiadores da Bíblia, 2 Pedro capítulo 2. Muita gente lê esse texto e fica, sabe, com o pé atrás, às vezes até com medo, ele soa muito duro. Mas a intenção real por trás dessas palavras não é de condenação, muito pelo contrário, é de proteção. Então a ideia aqui é a gente desvendar juntos como esse texto, na verdade, funciona como um guia para a gente identificar perigos espirituais e se firmar na verdade. Para a gente entender isso direitinho, a gente dividiu a conversa em 6 partes. Vamos começar com o alerta urgente de Pedro, depois ver como Deus julga e protege ao mesmo tempo. Aí a gente entra no que eu chamo de anatomia do engano, fala sobre a tal ilusão da liberdade, esclarece um medo bem comum que esse texto causa, e no final a gente amarra tudo na mensagem principal, que é de proteção. Bom, para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender, e isso é fundamental, é o contexto. Pedro está escrevendo isso aqui já no fim da vida. Ele sabe que o tempo dele está acabando. Então, sabe, não dá para ficar medindo palavras. Ele fala com uma urgência crua, sem filtro nenhum. É como se fosse o último grande aviso que ele precisa deixar para aquelas pessoas que ele ama. Tá, mas qual é o perigo, afinal? Falsos mestres. Só que o ponto-chave aqui, o que Pedro bate na tecla, é de onde eles vêm. A ameaça não é alguém de fora, um inimigo declarado. Não. O perigo vem de dentro da própria comunidade. São pessoas que falam o dialeto da fé, que citam as mesmas passagens, e é exatamente isso que torna um aviso tão sério. Porque o perigo não vem com cara de perigo, ele vem com cara de amigo. Ok. Então, antes de entrar nos detalhes de como são esses falsos mestres, Pedro faz uma coisa muito inteligente, muito fundamental. Ele primeiro firma o pé no caráter de Deus. Ele nos lembra que Deus tem 2 lados que andam juntos. Ele é um juiz perfeito contra tudo que é mal, mas ao mesmo tempo é um protetor fiel de quem é seu. E esse equilíbrio, nossa, é a chave para a gente entender todo o resto do capítulo. E para provar esse ponto, ele não fica só na teoria, não. Ele traz 3 exemplos históricos, um mais forte que o outro. Primeiro, os anjos que caíram, ou seja, nem seres celestiais escaparam da justiça. Ninguém está acima dela. Segundo, o dilúvio. O mundo todo estava corrompido e Deus julgou, mas ele soube separar e salvar Noé. E terceiro, Sodoma e Gomorra, que viraram um exemplo super claro do juízo. O padrão se repete, né? Fica bem óbvio. Deus sabe exatamente como diferenciar quem é justo de quem não é. E aí a gente chega no coração do capítulo. Esse versículo aqui é basicamente a tese central de Pedro. Percebe? Antes de entrar em qualquer outra polêmica, ele firma essa promessa. O Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Essa é a base de tudo. É uma mensagem de ufa, de segurança, sabe? Para quem está ali no dia a dia lutando para fazer a coisa certa. Beleza. Com essa promessa de proteção bem estabelecida, agora sim Pedro pode começar a, digamos, desenhar o perfil desses indivíduos perigosos. Ele basicamente nos entrega um mapa, um guia para a gente reconhecer as características que eles tentam esconder por dentro. E aqui que a coisa fica impressionante. O retrato que Pedro pinta é devastador. Pensa comigo. Por fora, eles usam todo o vocabulário da fé, mas por dentro, o motor deles é arrogância, ganância, puro instinto. Eles não respeitam autoridade nenhuma. E o que é talvez o mais triste, eles usam as pessoas. As pessoas viram objetos para eles conseguirem o que querem. É esse contraste absurdo entre a casca religiosa e o miolo podre que é a grande marca registrada deles. E para deixar isso ainda mais claro, Pedro puxa um exemplo clássico, Balaão. Esse cara era um profeta de verdade. Ele tinha conhecimento, ele ouvia a voz de Deus, mas o caráter dele era falho. Ele vendeu a própria consciência por dinheiro. E isso ilustra de uma forma brilhante que só ter conhecimento sobre Deus não adianta nada. Na verdade, conhecimento sem um coração transformado pode ser uma ferramenta muito, muito perigosa. Certo. Agora a gente vai para a principal arma de marketing desses falsos mestres. A isca que eles jogam para pescar as pessoas. Eles prometem uma coisa que, vamos combinar, todo mundo quer: liberdade. Só que é uma liberdade de fachada, uma verdadeira armadilha. E olha só que interessante. Os slogans deles são super modernos, super razoáveis, né? Coisas do tipo, Deus entende, ou isso nem é pecado de verdade, o que importa é se sentir bem. São frases que vão sendo usadas para justificar um desvio bem gradual da verdade. Parecem inofensivas, mas a função delas é fazer o errado parecer ok, é normalizar aquilo que a gente sabe que é pecado. Só que aí vem a resposta de Pedro e ela é demolidora. Ele diz o seguinte:
Se alguma coisa te domina, se uma pessoa se tornou dependente daquilo, isso não tem nada a ver com liberdade. Pelo contrário, essa é a definição de escravidão. A tal liberdade que eles vendem é, na verdade, só mais uma corrente. Ok, agora a gente precisa respirar fundo porque vamos entrar na parte mais difícil do capítulo, aquela que geralmente causa mais ansiedade e confusão. Muita gente chega nos versículos finais, lê aquilo e sai com medo paralisante. Por isso, é super importante a gente deixar bem claro o que Pedro não está dizendo aqui. A pergunta que fica martelando na cabeça é: então quer dizer que se alguém tropeçar, se cometer um erro, perde a salvação? É isso? Será que Pedro está falando daquela pessoa que luta todo dia com uma fraqueza? A resposta é um sonoro e definitivo não. Este texto não é sobre a pessoa que está lutando contra o pecado, que se arrepende, que busca Deus de novo. Não é sobre a nossa fraqueza humana, sobre as quedas que acontecem na caminhada. O ponto central aqui é diferenciar duas coisas completamente diferentes. De um lado, a gente tem a fraqueza humana. É a pessoa que luta, que cai, mas fica mal com isso, se arrepende, busca o perdão. Do outro lado, a gente tem o que Pedro está descrevendo, uma rejeição consciente. É alguém que conheceu a verdade, experimentou a mudança, mas que de forma deliberada decide abandonar tudo para voltar a viver no erro. E pior, justificando essa decisão. Aquelas imagens bem fortes do cão voltando ao vômito ou da porca voltando para a lama, elas se referem a essa escolha consciente e não a um tropeço de quem está tentando acertar. E aí a gente finalmente chega na verdadeira aplicação deste capítulo. Pense assim. Este texto não foi escrito para ser um martelo, para bater na cabeça de ninguém. Ele foi escrito para ser um espelho. É uma ferramenta para a gente olhar para si mesmo e se proteger, para nos ajudar a reconhecer a diferença entre uma luta sincera, de quem quer acertar, e um coração que, aos poucos, foi se endurecendo. No fim das contas, a diferença toda está na atitude do coração. O capítulo inteiro é um grande sinal de alerta contra aquela mentalidade do eu sei que é errado, mas eu vou fazer mesmo assim e ainda vou criar uma desculpa para isso. Ao mesmo tempo, ele é um abraço, um conforto para a pessoa que diz eu sou fraco, eu erro e eu preciso de ajuda o tempo todo. Então, para a gente amarrar tudo, vamos resumir as lições principais. Primeiro, Deus sempre vai julgar o mal. Ponto. Segundo, Deus sempre vai proteger quem é seu, não importa o ambiente. Terceiro, a graça de Deus não é um passe livre para a gente continuar errando, ela nos transforma. E talvez o mais importante de tudo, cair no meio da luta não é a mesma coisa que escolher viver no erro. Deus conhece o coração e ele sabe a diferença gigantesca entre a fraqueza de um soldado e a rebelião de um desertor. E a gente termina com uma pergunta para ficar na cabeça. O aviso de Pedro é, no fundo, um filtro para a gente analisar as vozes que vêm de fora e, principalmente, as vozes que a gente deixa falar aqui dentro. A questão que fica é, quais vozes estão sendo realmente ouvidas? Quais delas estão, de fato, moldando o nosso caminho? É a voz da verdade que protege? Ou é a voz sutil do engano, que promete uma liberdade que, no final, só aprisiona?